Ela, Maga Estopassori, chegando no pedaço com informação de política, onde as tempestades têm dado uma amenizada. Ou não? Boa tarde. Boa tarde, João. Primeiro eu quero saber se na última sexta-feira, quando eu não estive aqui no Balanço Geral, tu sentiu minha falta. A sua falta é sentida sempre, inclusive na terça e na quinta, quando você não vem, a gente já fica aguardando a sexta-feira. Só para deixar registrado, tá não bom, tem? É importante isso. Vamos ao que interessa, então? Uma das grandes dúvidas que pairam sobre Criciúma hoje é se o prefeito Clésio Salvaro vai retornar ao cargo ainda neste mandato ou não. Ele foi preso no dia 3 de setembro, a pedido do Ministério Público, por conta da Operação Caronte, que apura um suposto esquema de fraude no processo de licitação do serviço funerário em Criciúma. Salvaro foi solto no dia 26 de setembro, mas as medidas cautelares foram mantidas e, com isso, além do uso da tornozeleira eletrônica, ele permanece afastado do cargo, além de não poder se aproximar da prefeitura. Desde que ele foi solto, a expectativa em Criciúma é sobre a possibilidade de que ele volte à prefeitura e possa reassumir o cargo para encerrar o mandato no dia 31 de dezembro. Na última quinta-feira, os advogados responsáveis pela defesa do prefeito protocolaram no gabinete da desembargadora Cíntia Scheffer um pedido para que ele retorne ao cargo, portanto, enquanto aguardam a decisão se a Justiça irá receber ou não a denúncia do Ministério Público sobre o caso das funerárias. A desembargadora encaminhou o pedido ao Ministério Público e aguarda a resposta do órgão para depois, então, se manifestar sobre o assunto. Ainda nessa semana podem ocorrer novos desdobramentos sobre a investigação dos envolvidos na Operação Caronte. É que além do pedido de volta ao cargo, a desembargadora também poderá, porque não está pautado ainda, mas ela poderá decidir na próxima quinta-feira, dia 24, se aceita ou não a denúncia do Ministério Público. Se aceitar, os 17 citados se tornam réus e serão investigados. Se não aceitar, o caso é arquivado e todas as medidas cautelares, obviamente, deixam de existir e todos poderão retornar à vida normal. Esse pode ser o caso mais relevante da história recente da Justiça em Santa Catarina, já que trata da prisão de um prefeito durante o período eleitoral. Caso o TJ decida pelo arquivamento do caso, o Ministério Público terá muito mesmo o que explicar. Ainda sobre este assunto, na última semana, os advogados de defesa de Jefferson Monteiro, um dos citados na Caronte, o Jefferson, que é aqui de Criciúma, incluíram o prefeito recém-eleito da cidade, o Wagner Espíndola, do PSD, como sua testemunha. Enquanto isso, a cidade continua funcionando na sua normalidade. O prefeito em exercício de Criciúma completa hoje 48 dias no cargo. Ricardo Fabres, que atualmente está afiliado ao MDB, mas que é uma filiação, porque, enfim, ele está afiliado, mas ele não é um MDBista de bandeira em punho, Ele segue despachando normalmente e tratando das questões administrativas do município. Já nesta terça-feira terá início o governo de transição aqui em Criciúma também. A transição é aquele momento em que o governo que está saindo repassa todas as suas informações para o governo que está chegando. Uma maneira de economizar tempo no início da próxima gestão. Aliás, por falar em próxima gestão, uma outra dúvida que tem tirado o sono de algumas pessoas, e especialmente do entorno do quase ex-prefeito Clésio, é sobre como será a postura do governo de Wagner Espíndola, eleito pelas mãos do próprio Clésio, mas que agora tem o poder da caneta. O governador Jorginho Melo comemorou no fim da manhã de hoje a prisão de 18 criminosos envolvidos nos atos de vandalismo no último sábado na capital, quando uma briga entre facções pelo controle de um ponto de tráfico provocou transtornos em Florianópolis. A situação foi rapidamente controlada pelas forças de segurança de Santa Catarina, num serviço que envolveu o próprio governo, o próprio governador e as polícias do estado. Jorginho Melo tratou do assunto pessoalmente com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Dr. Ulisses Gabriel, além do coronel Aurélio Pelosato, da Polícia Militar. E vale destacar nesse caso que a rapidez na ação da Polícia de Santa Catarina, das polícias, fez com que a ação dos criminosos fosse rapidamente contida numa hora dessas, num momento de transtorno como esse, transtorno para os cidadãos, a agilidade, a rapidez ali na contenção do estrago é muito importante, João, para
estancar logo. A postura do governo foi um teste para o governo, porque o governo Raimundo Colombo lá atrás teve também aquela reação muito séria que a gente teve do crime organizado. Passou o governo Moisés, não tivemos disso, e agora no governo Jorginho Melo esse é o primeiro incidente mais sério e a resposta foi dada em poucas horas. O governo agiu de forma pontual, dando o recado. Olha, aqui é tolerância zero, aqui bandido não se cria. Exatamente. E foi muito bem feita, a reação foi muito boa. A condução do fato em si, porque a gente acompanhou tudo que estava envolvido, né? O tamanho da ação, o que tinha envolvido, o que não tinha. Foi uma ação considerada até pequena, né, para os moldes de Santa Catarina, no sentido de não ter sido algo tão estruturado. Foi uma coisa pontual, mas o governo teve uma resposta muito contundente, né, rápida e correta. Então, tudo resolvido. Estava te ouvindo aí falar sobre a transição, eu fiquei imaginando como será a transição, mais ou menos do tipo, o Vaguinho chega lá para o prefeito Ricardo Fábio e diz, vamos começar a transição, e o Ricardo Fábio diz assim, pergunta para o Vaguinho. É mais ou menos isso, aqui em Criciúma é nesses moldes, é verdade. Nisso aí, mais ou menos. Obrigado, Maga. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Tá bom.